Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Abandonei o esquerdismo e decepcionei alguns amigos. O motivo do título deste vídeo foi por conta de que nos últimos anos eu ouvi por mais de uma pessoa, mais de uma vez, de que elas não entendiam que uma pessoa tão inteligente e culta quanto eu estava discordando de pensamentos oriundos do esquerdismo, do progressismo, do marxismo, do socialismo, e concordando em alguns momentos com o conservadorismo, com o neoliberalismo, aí no sentido econômico, em questões econômicas, em discussões econômicas. E decidi gravar esse vídeo para explicar, né, como é que se deu, né, os motivos pelos quais eu não compacto mais, né, com as ideologias esquerdistas, como o marxismo, o socialismo, o comunismo, o próprio progressismo. É, a partir de 2014, eu me converti, me tornei um cristão e me converti numa igreja protestante, mas uma igreja protestante clássica mesmo. Um protestantismo clássico, aquele protestantismo que segue o grande lema da Reforma Protestante, que é fazer da Bíblia a sua única regra de fé e prática. Então, ao adotar a Bíblia como a minha única regra de fé e prática, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, a minha forma de enxergar as coisas mudou, começou a mudar totalmente a partir deste momento em que eu adotei a Bíblia como a minha única regra de fé e prática. Eu comecei a ver as coisas à minha volta através agora do viés bíblico. E aí foi por conta disso que, com o passar do tempo, eu precisei abandonar o marxismo, o socialismo, enfim, o esquerdismo. É... Como é que eu me tornei um socialista? Eu era um socialista, eu era um marxista, me tornei um socialista, um marxista ali no primeiro ano do ensino médio. E foi tão natural que eu não me dei conta. Mas hoje eu sou professor e eu entendo como é que isso se deu. Isso se deu através do currículo escolar. Na verdade, essas ideias esquerdistas, marxistas e socialistas que acabam nos influenciando a nos afastarmos do capitalismo, a olharmos o capitalismo como algo ruim, perigoso, maléfico, não inicia no ensino médio. Inicia nas séries anteriores, nos níveis educacionais anteriores, só que não com essa linguagem mais erudita, mais desenvolvida, não com essas palavras filosóficas, marxismo, socialismo, dessas filosofias e sistemas políticos. Nós vamos entender e aceitar o socialismo e o marxismo mais claramente lá no ensino médio. Mas as ideias bases que fundamentam essas ideologias vão sendo disseminadas em nossa mente em séries anteriores através do currículo escolar. Então, quando chega no ensino médio, fica mais fácil se tornar declaradamente e publicamente um marxista e um socialista. Vocês entendem? Então, foi assim que aconteceu comigo, né? Nas séries anteriores ao ensino médio, nós vamos ouvindo falar sobre desigualdade social, desigualdade econômica, críticas ao capitalismo. E aí, quando chega lá, fica natural. Vocês entendem agora? Então, essa minha conversão, como eu havia dito, começou a mudar a forma como eu passei a ver as coisas. E eu não tinha ideia das bandeiras, da agenda
dessa nova esquerda. Porque a esquerda clássica, né, de Karl Marx para cá, não a esquerda lá da Revolução Francesa, mas a esquerda originada ali a partir das ideias de Marx, ela se preocupava apenas com as questões econômicas. E aí, com o passar do tempo, né, os ideólogos marxistas, eles começaram a ver que Karl Marx não estava certo em algumas coisas, embora eles não abandonaram também o marxismo. Um deles foi Antônio Gramsci, e Gramsci pensava que Marx estava errado em achar que tudo se resolveria pela questão econômica e que a revolução se daria pela tomada violenta dos trabalhadores do poder da burguesia. Tomar o poder da burguesia, né, os trabalhadores tomando o poder da burguesia de forma violenta. Essa era a ideia de Marx, que ele propunha, né, em suas obras, e foi tentado instalar, né, essa revolução desta maneira. Em alguns lugares acabou falhando, né, e feio, com muitas prisões a esses revolucionários. E aí Gramsci foi preso, né? Ele foi uma dessas pessoas que participou desses movimentos, que tentou implementar essa revolução violenta. E ali na sua prisão ele escreveu uma obra chamada O Caderno do Cárcere. E lá ele propôs, né, uma nova metodologia para a revolução socialista. E diferente de Marx, que propunha, né, essa revolução violenta, da tomada do poder, da economia, Gramsci dizia que, na verdade, seria impossível que a revolução tivesse êxito enquanto não se mudasse a cultura. Então, em vez de propor essa tomada violenta do poder através da guerra, da tomada dos quartéis e coisas afins, Gramsci propõe uma mudança sutil na cultura, porque ao mudar a cultura, naturalmente as pessoas se tornariam socialistas, de forma sutil, sem perceberem. E como é que se daria isso? Se infiltrando nas escolas, nas universidades, nos jornais, produzindo arte, produzindo cultura, e assim iria influenciar a sociedade. Então, eu não tinha consciência desse tipo de esquerda, dessa nova esquerda. Por exemplo, eu não tinha consciência de que a esquerda defendia homossexualidade. E ali, né, em 2018, que foi quando eu comecei a abandonar a esquerda, ali nas eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro e o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, nessa batalha discursiva, eu fui vendo o que um defendia, né, o que o outro defendia, como é que um se defendia dos ataques do outro. E até o começo ali, né, do ano eleitoral, eu era um esquerdista, mesmo sendo um cristão protestante, mas eu não tinha consciência de que a esquerda defendia a homossexualidade, defendia aborto. Eu não tinha consciência disso. Porque o conteúdo doutrinário que passaram para mim no ensino médio ficou restrito às discussões econômicas, anticapitalistas. Então, eu era um cristão protestante, mas que era de esquerda. E aí eu só vim ter consciência dessas bandeiras a mais que essa nova esquerda defende, nessas bandeiras da homossexualidade, da agenda LGBT, da ideologia de gênero, do feminismo e do aborto, nessas eleições presidenciais. E ali foi um choque para mim, né? Foi um choque para mim. E eu, como protestante, que adotei a Bíblia como a minha única regra de fé e prática, eu não via a Bíblia compactuando com aborto, com ideologia de gênero e com os discursos LGBT. Então foi a partir daí que eu comecei a abandonar a esquerda. Foi a partir daí, né, dessa batalha eleitoral, discursiva, política. E eu fiquei na época em dúvidas em quem eu votaria.
E aí eu via muitos discursos pesados também contra o Bolsonaro em relação à ditadura militar. E eu sempre gostei de história, e a descrição que os livros de história trazem sobre a ditadura militar são muito negativas, né? Em relação a esse período, aos generais que presidiram a nação, né? A tortura, a censura. E aí eu ficava nessa, né? Poxa, um lado defende homossexualidade, aborto, campanha LGBT, mas o outro faz apologia à ditadura. Em quem eu vou votar? Resumindo, nessa eleição presidencial de 2018, eu votei em branco. Eu votei em branco. Eu fiquei assim, em dúvida por conta disso. E aqui, agora, não é querendo amenizar a ditadura, mas posteriormente eu fui vendo, né, as razões do porquê da ditadura. Existia, sim, um risco do Brasil implementar o socialismo, existia, sim, um risco. Há documentos aí da CIA, né, que foram revelados agora recentemente por Donald Trump, né, solicitados ali por ele, né, para descobrir, né, a razão do assassinato do presidente Kennedy. E existia ali, né, o interesse da Internacional Comunista, né, que é essa organização internacional para implementar o comunismo no mundo, o socialismo no mundo, de implementar aqui no Brasil. E nessa época, os presidentes, e o presidente e o vice-presidente, eles tinham uma aproximação muito forte com países socialistas, né? Cuba, a própria União Soviética. E isso acabou, né, preocupando os Estados Unidos, que acabou influenciando aqui na ditadura brasileira, e também os militares. Então, de fato, se o Brasil não caísse numa ditadura de direita, ia cair numa ditadura de esquerda. E esse foi o resumo da América Latina. Não foi apenas no Brasil, mas aqui na América Latina. Os países que não implementaram a ditadura de direita, implementaram a ditadura de esquerda. Foi assim na América Latina. Essa disputa da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Então, o pessoal critica muito aí a ditadura de direita, mas, né, não havia só ditadura de direita. Né? Não estou querendo amenizar, mas estou apenas mostrando o cenário, o porquê, né, dos militares terem decidido por esse caminho. E aí, né, com o passar do tempo, eu fui estudando mais, eu fui revendo o marxismo, porque eu achava normal, natural, mas a forma como o marxismo é apresentado para nós na escola não é de uma forma total, mas de uma forma parcial. Não nos é apresentado de que Marx defendia a ditadura, a tomada violenta do poder. Nem é nos apresentado que Karl Marx, era averso à religião e propunha o fim da religião. Marx era ateísta. Não é nos apresentado isso. E aí eu só fui tomar conta disso, né, após, né, esse período aí de 2018. Foi quando, aliás, durante esse período de 2018, né, foi quando eu fui descobrindo que o marxismo, ele é ateísta e, como consequência disso, né, os primeiros países que implementaram as ideias de Marx, ao implementar o socialismo, eles aboliram a religião e começaram a perseguir religiosos, prender religiosos e matar religiosos. E aí, ao ver esses registros históricos, eu pensei, né? Como é que eu vou concordar com isso? Como é que eu vou compactuar com isso? Eu, um cristão. Então, inicialmente, as razões pelas quais eu abandonei o marxismo, o socialismo, foi por isso, né? Por descobrir que essa nova esquerda, ela defendia não apenas questões econômicas, como no tempo de Karl Marx, e além do início da União Soviética, mas também essas questões de cunho moral, né, como aborto, homossexualidade, ideologia de gênero, enfim. E aí, né, depois eu fui entrar nas questões filosóficas
e éticas do marxismo e do socialismo. E aí foi quando eu fui ver que, na verdade, o marxismo e o socialismo não são essas coisas bonitas que aparecem nos livros de história para nos doutrinar, para nos alienar. Porque, como eu disse, o Karl Marx ele era ateísta, ele defendia a implementação dessa igualdade social, socialista, por meio da ditadura, do proletariado. Ele deixa isso muito claro nos livros dele. O problema é que as pessoas elas não leem Karl Marx. Elas ouvem seus professores falando sobre Karl Marx, o professor passa apenas ali uma ideia superficial, bonitinha, atraente, sutil, mas a maioria das pessoas elas não tinham noção de que Karl Marx era ateísta, que Karl Marx defendia, né, essa tomada violenta do poder por meio da ditadura e da censura. Então, essas pessoas que se identificam com o socialismo, o esquerdismo, o marxismo, falam tanto em democracia, em direitos humanos, em igualdade, né, nesses discursos ideológicos, mas muitas delas nem sabem, e alguns até sabem, mas fazem pouco caso, de que Karl Marx defendia a ditadura. E aí, né, como eu disse para vocês, como eu adotei a Bíblia como a minha única regra de fé e prática, o marxismo primitivo clássico, ele defende o fim da propriedade privada, porque para o Karl Marx, enquanto a propriedade privada existir, será impossível a implementação do comunismo. Então essa igualdade econômica e social só vai existir quando a propriedade privada tiver um fim, quando tudo passar a pertencer ao Estado e o Estado distribuir a cada um, indivíduo cidadão, igualmente. E indo para a Bíblia não compactua com essa abolição da propriedade privada, porque existe um dos mandamentos mais sagrados da Bíblia, que é o mandamento não furtarás. E outro também, não cobiçarás. Então, quando eu furto a propriedade alheia, que é que os revolucionários marxistas e socialistas faziam, eu estou roubando. Eu estou me apropriando de algo que não é meu, de algo que eu não comprei, de algo que eu não construí. E eu nunca pensei dessa forma, mesmo sendo cristão. Para vocês verem como a lavagem cerebral, a doutrinação na minha mente foi forte. Depois, também refleti sobre o mandamento não cobiçarás. Porque quando eu compactuo com essa ideia de pegar essa propriedade alheia, esse bem alheio, e distribuir com outros, eu também estou, além de roubando, também estou cobiçando. Então eu já violei 2 grandes mandamentos da palavra de Deus. E não são mandamentos quaisquer. São 2 dos mandamentos mais sagrados da palavra de Deus. Porque esses mandamentos eles fazem parte dos famosos 10 mandamentos. São mandamentos tão importantes, imutáveis e eternos, que o próprio Deus fez questão de escrever com seu próprio dedo em tábuas de pedra. E são tão sagrados que eram os únicos mandamentos que eram guardados dentro da Arca da Aliança. E eu não percebia isso. E olha que eu sou adventista. O adventista, né, fala muito sobre os 10 mandamentos, estuda muito sobre os 10 mandamentos. Só que eu nunca confrontei o marxismo e o socialismo desse ponto de vista. E aí, se nós formos perceber também na Bíblia, nós vamos ver que não há problema em ser rico, né? Não há problema em ser rico, embora alguns distorçam textos bíblicos para dizer que o verdadeiro cristão tem que se desfazer de todos os bens materiais, doar tudo. A Bíblia não ensina isso. Embora haja aquele texto do jovem rico, por uma questão específica dele, que era muito apegado às riquezas, e por ser tão apegado a isso, essa era a única forma dele ser salvo, mas era uma questão específica dele. Porque na Bíblia nós vamos ver pessoas salvas sem se desfazer totalmente dos seus bens materiais. Nós vamos ver, inclusive, pessoas ricas entre o grupo dos salvos, dos heróis da fé, como está em Hebreus capítulo 11. Tinha Abraão, que era muito rico, Jacó, José.
Daniel, Neemias, Davi, Salomão, muitos homens ricos da Bíblia, mas que eram piedosos, que eram homens de Deus, e estão ali na lista dos heróis da fé, descritos como sendo homens dignos de imitação, e que estão com o seu galardão seguro, guardado, na ressurreição, na glória. Então, a partir daí, né, quando eu fui confrontando essas ideias marxistas socialistas a partir do viés bíblico, eu claramente entendi que não dá para ser um cristão socialista, comunista e marxista. Não dá para ser. Você pode até ser, mas você vai entrar numa contradição total. Melhorando minha fala, eu entendi que eu não deveria ser. E se eu continuasse sendo, eu estaria numa autocontradição. Porque são visões de mundo totalmente opostas. E a raiz é essa aqui. Que enquanto o protestantismo bíblico ele é teísta, crê no sobrenatural, defende a religião, o marxismo ele é ateísta e materialista. Materialista não no sentido de bens materiais, mas materialista no sentido de acreditar como verdade apenas aquilo que nós podemos ver e tocar. E aquilo que não é material, que é imaterial, que é espiritual, o materialismo não aceita como verdade. Também, por conta disso, o materialismo acaba rejeitando a crença em questões espirituais e sobrenaturais. Porque ele só considera como verdade, o materialismo só entende como verdade aquilo que nós podemos ver e tocar. Por isso que o materialismo é essencialmente ateísta. Então daí você já vê essa base ateísta que vai influenciar a visão como uma pessoa marxista vai entender, por exemplo, a sexualidade, a religião. A religião, para o marxista clássico, ateísta, é apenas um instrumento de dominação e de ilusão. É certo que tem muitas religiões que fazem isso, líderes religiosos que fazem isso, mas assim como a religião falsa, a verdadeira. Nós não podemos colocar todas as religiões no pacote religioso e dizer que é tudo mentira, tudo que é ilusão, e só o ateísmo está certo. Nós não podemos fazer isso. Então isso é um pouco de como se deu essa mudança em mim. E quando nós lemos os escritos de Marx, ele dizia que, né, além da religião, uma das instituições que perpetuava a burguesia, o domínio burguês, era a família tradicional. E ele propunha, né, o fim da família tradicional, que é essa família fundamentada nesse núcleo, né, pai, mãe e filhos. E ele defendia, na verdade, relações mútuas, melhor dizendo, relações promíscuas. Ou seja, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser e a mulher pode ter quantos homens ela quiser. E aí rompendo com essa família tradicional, nesse núcleo fundamentado entre o pai, a mãe e o filho, num casamento monogâmico. Você vê essa crítica à monogamia por Karl Marx e Engels ali na obra A Origem. Eu não sei muito bem a ordem do título do livro, mas parece que é assim: A Origem do Estado, da Propriedade Privada. Eu não lembro agora a ordem, né? Mas é um dos livros escritos por Karl Marx, né? Ele não pôde concluir totalmente esse livro e quem finalizou foi Engels. Mas é A Origem da Família, do Estado, da Propriedade Privada, de Karl Marx e Engels. E lá ele faz críticas à monogamia, dizendo que, na verdade, a monogamia não nasceu como um modelo inicial, mas como um produto da burguesia. Ele defende que a origem das relações sexuais, né, e conjugais eram poligâmicas e não monogâmicas. A gente pode discutir sobre isso, mas o fato é que Karl Marx ele era contra a família tradicional. Hoje,
o pessoal que se diz cristão de esquerda quer negar isso, mas isso está claramente nos livros de Karl Marx. O problema é que as pessoas não leem Karl Marx. Elas reproduzem discursos dos seus professores, mas elas nunca pararam para ler, por exemplo, completamente o Manifesto Comunista ou outras obras de Karl Marx. E aí só reproduzem o discurso dos seus professores e ficam com conhecimentos superficiais a respeito de Karl Marx, do marxismo, socialismo. Então foi isso, pessoal. Foi isso, né? E aí, posteriormente, né, eu fiquei um bom tempo ali, de tanto ouvir também críticas ao capitalismo, eu demorei a aceitar que você pode, sim, defender o livre mercado, porque por muito tempo, né, como eu disse para vocês, desde as séries anteriores ao ensino médio, eu venho ouvindo que o capitalismo é cruel, que é desumano, é isso e aquilo. Mas, na verdade, o problema não está no livre mercado, né? É bom que haja um livre mercado. O problema é quando esse empresário, esse capitalista, ele passa a explorar os seus trabalhadores e não respeitam as leis trabalhistas, né, daquele país, né? Desrespeitando ali os direitos humanos, né? Quando essa relação entre empregador e trabalhador não está respaldada aos direitos humanos, aí sim eu concordo. Mas não tem nenhum problema em você ser rico, em você ser um empresário. Na verdade é muito bom, né? Você vai gerar riqueza, você vai gerar emprego, você vai dar qualidade de vida para as pessoas que estão desempregadas, você vai dar independência financeira para essas pessoas. Então não é ruim, não há problema nisso. Mas a forma como nós fomos sendo doutrinados e alienados nos fazem achar que nós não temos que, né, em nenhum momento, defender o capitalismo. Na verdade, não tem nenhum problema, né? Desde que nós não venhamos compactuar com esses casos de exploração. Porque toda empresa que não visa lucro, não dá lucro, ela vai à falência. Então o problema não é a empresa visar lucro, né? O problema é quando esse lucro é fruto de exploração. Mas quando a pessoa ela entra na iniciativa privada, ela começa a empreender e vai crescendo ali honestamente, qual o problema disso, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o saudoso Silvio Santos, que foi camelô e construiu aquele gigantesco império, né? E ele cresceu ali, né, de uma forma honesta, com muito esforço, muita dedicação, persistência, inteligência, digno de imitação, de admiração. Qual o problema disso? Então, esses discursos marxistas, se vocês analisarem bem, ele tem um discurso de ódio. Ele coloca o pobre contra o rico, o trabalhador contra o gerador de emprego, sem qualquer nenhum motivo, né? Quando há realmente motivo de exploração trabalhista, eu concordo com essa defesa, com esse argumento. Mas e quando não há? Quando é simplesmente um discurso que faz você odiar o rico só porque ele é rico. A você não votar no rico só porque ele é rico, mesmo que não tenha nenhum caso comprovado de exploração da parte dele. Aí essa nova esquerda, né, se apropriou desse discurso, de antítese, de classe trabalhadora contra a burguesia, e implementou em outras questões sociais e políticas. É um discurso de ódio também que coloca o homem contra a mulher, através do feminismo. É um discurso de ódio que, em vez de apaziguar e reconciliar brancos e negros, fazem os negros odiarem os brancos só por serem brancos. E Jesus não ensinava isso. Então, se você diz que é um cristão de esquerda, Jesus não ensinava as pessoas a se odiarem. Jesus pregava a paz, a unificação. Então, o negro, ele tem que buscar viver de forma harmônica com o branco e vice-versa. E não ficar nesse ódio ideológico. Vocês entendem? É um discurso de ódio que coloca a população a favor de bandidos e contra policiais. No meu curso de pedagogia mesmo, ali na minha disciplina que eu estava estudando, uma das disciplinas que eu estava estudando, fazia críticas ao capitalismo, dizendo que os criminosos, os bandidos estavam naquela condição por conta do capitalismo.
que não dava oportunidade. Então, segundo essa lógica falaciosa, o roubo e o crime é uma questão de pobreza. Mas se fosse verdade, nós não veríamos políticos roubando. E os políticos, quanto mais têm, mais querem. Estão aí, né? Cheios de casos de corrupção. Então, a questão do roubo, do crime, não é uma questão de pobreza, é uma questão de caráter. Porque você pode ser um rico honesto, mas você também pode ser um pobre honesto. Isso é desculpa. Isso é falácia ideológica. Então, pessoal, esse foi uma das razões aí, né? Um resumo, né? Tem mais coisas que eu poderia falar, né? Porque a Bíblia foi mudando a minha forma de ver isso, né? Em muitas questões da vida. Mas esse é um resumo aí de como é que se deu essa minha mudança, esse meu abandono do esquerdismo, né? E como decepcionei esses amigos esquerdistas aí, né? Mas eu oro para que Deus ilumine eles e liberte eles dessa ideologia falaciosa, diabólica e satânica, que é essa ideologia esquerdista do marxismo e do socialismo, do comunismo. Que Deus abençoe a todos.